Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo están, cariños? Espero que todo esté bien. Quédate em casa se é possível. Observem aí que eu vim já no outro cenário, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês o cenário. Tem um povo que gosta, tem gente que faz conta que não gosta. Eu coloquei hoje para vocês na nossa aula. Na verdade, eu programei para todo mês um pouquinho de música, né? Vocês sabem que lá na escola eu sempre estou andando com a caixa de som. Então esse mês eu resolvi voltar com as nossas musiquinhas para dar uma animadinha nas nossas aulas, tá? E hoje a gente está tendo fundo musical aí dos vizinhos. Eu espero que vocês compreendam, assim como eu tenho que compreender, que temos vizinhos que são apaixonados, né? Enfim. Então, vamos lá para nossa aula. Iniciar com essa banda que eu sei que vocês adoram. Curtam a musiquinha. É bem bad, mas a gente vai entender já já o porquê dela hoje. Extrañarte es mi necesidad. Vivo en la desesperanza desde que tú ya no vuelves más. Sobrevivo por pura ansiedad, con el nudo en la garganta, y es que no te dejo de pensar. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz. Sálvame de la soledad. Estoy hecho a tu voluntad. Sálvame de la oscuridad. No me dejes caer jamás. Pois bem, vamos voltar aqui para nossa aula. Retornar aqui ao nosso conteúdo. Agora sim, a gente vai voltar para nossa aula de hoje, falando sobre os nossos verbos reflexivos. Observem aqui que eu trouxe para vocês a letrinha da música, né? Sálvame. Observem que eu trouxe para vocês um trecho da letra, onde a gente vai ter logo aqui, bem destacado no título da música, o verbo. E esse verbo ele já trouxe um pronome. Lembra que a gente falou sobre os pronominais, que são os verbos que vão ter pronome anexo ao próprio verbo? Então, sálvame, nesse caso, ele já é um verbo pronominal, e ele já vai trazer a partícula me anexada ao verbo. Agora, o que basta a gente saber se esse verbo ele vai ser um verbo reflexivo ou não, tá? Então, toda a letrinha, né? Estranhar-te, essa outra palavrinha aqui. Nesse caso aqui, ele é referente ao sentir saudade, né? Estranhar-te, nesse caso aqui, quem sente a saudade, né? Quem sente a falta? A pessoa, né? O sujeito em si. Só que essa saudade ele sente de si mesmo. Observem que mais uma vez, um pronome, né? Já achamos dois aqui, o me e o te, que eles vêm anexo ao verbo, não é? Então, extrañarte es mi necesidad, ok? E aqui mais na frente, como vocês viram, né? A gente viu, sálvame de la soledad, sálvame del hastío, né? Salva-me do tédio. E o sálvame, né? Salvar quem? Salvar a mim mesmo
ou alguém me salvar, né? Nesse caso aqui, eu trouxe para vocês destacar verbos que receberam a partículazinha, o pronome. E nesse caso, eles são verbos pronominais, tá? A gente vai entender do porquê que eu trouxe essa musiquinha daqui a pouquinho. Eu trouxe também para vocês o nosso último slide da nossa última aula, né? Com os verbos pronominales, que são os mesmos que eu coloquei aqui para vocês, verbos pronominales, que são verbos que recebem pronomes anexos a ele, portanto, modifica o sentido desse verbo. Eu trouxe para vocês aqui alguns, onde a partícula que eu coloquei foi a que nós colocamos de maior importância na aula passada, que é os verbos com o pronome se. Por que eu escolhi os verbos com o pronome se nesse caso aqui? Nesse caso aqui, vocês vejam que ele vai modificar o verbo levantar-se. Quem que levanta? Nesse caso, é outra pessoa que levanta ou eu mesmo faço essa ação? Comportar-se, vestir-se, mirar-se, duchar-se. Então, nesse caso aqui, vocês podem observar que essas ações é praticada pelo sujeito e essa ação ela é recebida pelo próprio sujeito. São verbos pronominais, mas estes verbos pronominais refletem, né, ações que se direcionam ao próprio sujeito. Então, são verbos pronominais e, ao mesmo tempo, são verbos reflexivos. Os verbos que nós vimos aqui, eles são verbos pronominais, mas eles não são verbos reflexivos. Vamos ver aqui a diferença, tá? Os verbos reflexivos em espanhol, eles indicam um sujeito que exerce e recebe a ação. Eu pratico e eu mesmo recebo essa ação do verbo. São acompanhados de pronomes próprios para cada pessoa verbal, que são os pronomes reflexivos. Ou seja, eles vão precisar dos pronomes reflexivos. Por isso que na aula passada foi importante a gente aprender um pouco sobre os pronomes reflexivos. Quais são os pronomes reflexivos, professores? São aqueles que a gente vai modificar o nosso verbo. É o se, é o te, é o me, ok? Nesse caso aqui, a gente vai chamar esses verbos de verbo pronominal porque ele recebe um pronome, ok? Então, vamos lá. Os verbos pronominais, eles podem ser reflexivos e podem ser também recíprocos. Na aula passada, eu já mencionei esse assunto aqui com vocês. Por exemplo, ele é reflexivo, é importante que a gente se lembre disso, porque na hora da análise das frases, vocês vão precisar desse conceito para que vocês possam estar analisando a frase e responder de forma correta. O que é o verbo pronominal reflexivo? Ele é reflexivo quando essa ação ela está falando da minha pessoa sozinha. Ou seja, um exemplo que eu coloquei para vocês até em português mesmo. Maria se cortou hoje. Quem praticou a ação do corte? Maria. E quem sofreu essa ação, que recebeu o próprio corte? Maria. Então, nesse caso, ele é reflexivo porque o próprio sujeito, ele é a pessoa que sofre a ação, tá? E quando é que ele é recíproco? Nesse caso aqui, vai precisar que uma outra pessoa, né, também faça essa ação. No caso aqui, quando eu digo, eles se abraçaram. Eu abracei alguém e a pessoa simultaneamente me abraçou. Foi uma ação de reciprocidade. Então, ao mesmo tempo que eu abracei, eu recebi a ação de ser abraçado, mas eu não me abracei sozinha. Tá? Nesse caso aí, precisou de uma segunda pessoa para estar aqui fazendo com que essa ação acontecesse. Então, ele é um verbo pronominal recíproco. Vamos lá. E o que são os verbos reflexivos? Já ficou mais do que falado e detalhado que esses verbos, eles ao serem flexionados, ou seja, conjugados, utilizados nas frases, nas orações, no meio dos textos, eles precisam de formas pronominais átonas reflexivas. Esses átonos precisam ser reflexivos. Lembra lá como eu coloquei para vocês, lá na nossa aula de pronomes reflexivos? Então, me, te, se, nos e os. Esses aqui são os pronomes átonos reflexivos e eles precisam estar junto dos verbos quando flexionados.
Porque o verbo sozinho não pode se flexionar sem que os pronomes sejam utilizados, tá? Então, são verbos que expressam uma ação que é recebida pelo mesmo sujeito que realiza essa ação, tá certo? Mas prestem atenção, uma coisa muito importante. Tanto é que eu trouxe a musiquinha para vocês. É um erro comum dizer que todo verbo pronominal é reflexivo. Nem todo verbo pronominal é reflexivo. Só porque recebeu um pronome e esse pronome veio anexo ao verbo, não significa que ele é um verbo reflexivo. O correto é dizer que todo verbo reflexivo, ele é pronominal. Por quê? Porque ele, obrigatoriamente ele vai receber o pronome, tá? Em alguns casos, esse pronome não vai vir junto do verbo, ele pode vir separado. Então, nos verbos que são somente pronominais, ele recebeu o pronome, mas ele não tem reflexão, não tem função reflexiva, ou seja, a ação que sofreu, a ação executada no caso, não voltou para a minha pessoa, então ele não é um verbo reflexivo e nem recíproco. Os pronomes átonos, nesse caso, eles não têm nenhuma função sintática, eles somente formam parte da estrutura morfológica do verbo. Por quê? Como eu mostrei para vocês lá naquelas palavrinhas sobre dúrlas, né? Eu coloquei partículas que se acloparam, né? Eu coloquei partículas que se anexaram ao verbo e nesse caso de se anexar ao verbo, eles apenas participaram da formação da palavra e não, nesse caso, vai ter uma função reflexiva. Aí eu coloquei lá para vocês a musiquinha, né? Estranhar-te. Nesse caso aqui, nós temos um verbo que é pronominal, porque ele recebeu o pronome, mas ele não é reflexivo. Porque nesse caso, quando eu digo estranhar-te, eu não estou sentindo falta de mim mesma. Ele não voltou a ação para a minha pessoa. Nesse caso aqui, essa partícula está se referindo a uma outra pessoa que vai receber essa ação. A ação partiu de mim, mas não voltou para mim. Então, estranhar-te, ou seja, sentir a sua falta, é a minha necessidade. Mas eu não estou dizendo que eu estou sentindo falta de mim mesma, ok? Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que nem todo verbo pronominal é reflexivo. E esse aqui não é reflexivo. Ele é apenas pronominal. É um verbo que recebe pronome. Pronto, acabou a história, certo? Mas agora, toda vez que um verbo for reflexivo, ele vai receber um pronome. E esse pronome pode vir junto ou ele pode vir separado, certo? A gente vai ver aqui nos exemplos mais na frente. E nesses exemplos mais na frente eu vou estar explicando para vocês, para que vocês não fiquem com dúvida, tá? Então vamos ver aqui alguns exemplos. Primeiro exemplo. Eu me siento. É o verbo sentir-se. Então, eu me sinto. Sentir-se é um verbo pronominal. É um verbo pronominal por quê? Porque recebeu o pronome. E o pronome está bem aqui, juntinho do verbo. E ele não é reflexivo. Por que ele não é reflexivo? Porque essa ação ela não voltou para mim. Sendo assim, ao ser conjugado, o pronome átono me somente forma parte da estrutura do verbo. Não é uma ação em que foi executada e voltou-se para mim, tá? O outro exemplo aqui. Eu me peino. Peinar-se. Eu me penteio. Nesse caso aqui, tem uma ação que está sendo executada e essa ação que está sendo executada, ela está sendo feita na minha própria pessoa. Por exemplo, vejam aqui. Peinar-se é um verbo pronominal. É um verbo pronominal, como eu já disse aqui anteriormente, recebeu a partícula se. E ele é reflexivo. Por que ele é reflexivo? Porque a ação de pentear-se é realizada e recebida pelo sujeito. Nesse caso aqui, não voltou para o sujeito. O sujeito apenas sentiu, mas não voltou para si. Tá? Nesse caso aqui, a ação foi executada e ela volta para o sujeito. Certo? Vamos continuar aqui. Esses verbos também são conhecidos como reflexivos. Eu posso simplesmente dizer verbos reflexivos, ok? Ou seja, são ações sofridas pelo próprio sujeito da frase
ele realiza e recebe a própria ação que é expressada pelo verbo, tem que ser uma ação realizada pelo próprio verbo. Então, os verbos como levantar-se, peinar-se, que é pentear-se, duchar-se, que é banhar-se, são exemplos comuns. E observem que o se, ele é a partícula mais utilizada. Então, a gente pode falar que são os verbos com a terminação se. Os verbos com a terminação se são verbos reflexivos, ok? E sempre estão com seus fiéis escudeiros, que são os nossos pronomes reflexivos. O se aqui, ele é um pronome reflexivo, porque ele volta a ação para o sujeito. Estou repetindo isso várias vezes para que vocês não esqueçam, ok? Então, vamos agora observar primeiro alguns exemplos do uso quando o pronome está conectado ao verbo. Como eu falei para vocês anteriormente, esse verbo ele pode vir juntinho e ser reflexivo, mas ele também pode vir atrás, na hora de ser flexionado. Só que vai ter que ter alguma coisa escrita aqui. Vamos ver quando é que primeiro ele está conectado ao verbo. Aqui eu trouxe 3 verbos para vocês. O primeiro que eu escolhi foi o verbo banhar-se, porque não tem dúvida em relação se ele é reflexivo ou não. Porque é uma ação de tomar banho. Então, quem vai fazer a ação? Eu mesmo. O banhar-se, ele é um verbo reflexivo, não tem como outra pessoa tomar banho por você, né? E despertar-se, que é o acordar de manhã, né? Então, não tem como outra pessoa se acordar por você. A pessoa pode te acordar, mas quem vai acordar, quem vai fazer a ação e vai sofrer essa ação será a própria pessoa. E o levantar-se. Outra pessoa pode levantar? Pode, mas aí no caso, toda a ação de pôr-se em pé e começar o dia vai ser sua também. Então, são verbos que não há dúvida sobre a sua classificação. São verbos reflexivos. Então, vamos lá. Observem aqui. Eu trouxe a classificação para o infinitivo, que a gente já viu. O infinitivo são as palavras terminadas em ar, ou ir. Então, ele vai vir juntinho quando ele estiver no infinitivo. Ó. Tenho que duchar por la semana. Ou seja, tenho que tomar banho pela manhã. Pela manhã. E também quando for gerúndio, que são aquelas palavrinhas terminadas em ando. Então, estou mirándome en el espejo. Nesse caso aqui, por ser gerúndio, ele pode vir juntinho. Ele pode vir separado? Pode, mas a gente vai ver isso lá na frente. Só trouxe aqui para que vocês notem que ele vai admitir as duas formas, tá? Me estou mirando. Estou me olhando no espelho. Mesma tradução, ok? E no imperativo, como eu também já coloquei para vocês na última aula, lá quando a gente viu dos pronomes reflexivos. Mesma regrinha. Ducha-te. No caso aqui, tome banho. Eu estou fazendo uma recomendação ou uma ordem a você, para você tomar um banho. Então, aqui, por ser terminação de verbo no afirmativo e imperativo, ele vai receber também a partícula juntinha, tá? Então, no caso do imperativo afirmativo, esta é a única forma. Quando eu estiver no imperativo afirmativo, o te, ele não poderia vir aqui atrás. Te ducha, não existe isso, te ducha, ok? Quando é imperativo afirmativo, ele obrigatoriamente vai vir anexado ao verbo, ok? Essa é a regrinha básica. Então, esses pronomes que eu já trouxe para vocês, o meu, o teu, o seu, o nosso, o sei, né? Eles são reflexivos e eles vêm junto com os verbos na hora de fazer essa flexão, essa conjugação. Falamos de uma das particularidades deles, que é estar anexo ao verbo, que a gente viu anteriormente, mas isso ocorre quando se trata dos verbos reflexivos no infinitivo. A gente está falando especificamente agora de verbos reflexivos. Estes verbos são reflexivos, não há dúvida quanto a isso, tá? E eles estão no infinitivo, eles podem estar no gerúndio e no imperativo. Para que a gente faça essa conjugação, já tem que ter, como eu disse para vocês, os verbos que você já sabe que eles estão na forma reflexiva. Então, não há dúvida. Se você já sabe que ele está na forma reflexiva, então, nesse caso aqui, do infinitivo, do gerúndio,
e no imperativo, vai vir junto, ok? Só é deixando bem claro. Então, quando o verbo está conjugado, o pronome reflexivo vai se desconectar dele. Quando a particularidade no espanhol, o pronome reflexivo não se liga ao verbo, ele não vai vir com o uso do hífen, que é o que a gente já falou anteriormente também. Então, eu trouxe aqui para vocês a conjugação do verbo banhar-se, despertar-se, levantar-se, que foram os verbos que eu já falei anteriormente, que eu escolhi porque não há dúvida que são verbos reflexivos. Então, as pessoas são eu, tu, ele, nosotros, vosotros e ellos. É importante saber o que são pronomes pessoais no caso, e os pronomes que são os pronomes reflexivos, que são os pronomes que vão vir do caso oblíquo, que eles vão substituir ou corresponder ao tônico. Lembra que eu ensinei para vocês que esses aqui são os tônicos? Muito bem. Esses aqui são os átonos. Por quê? Porque eles correspondem ao sujeito. Como ficaria a conjugação? Eu me banho. Professores, se eu não dissesse esse me na hora de conjugar o meu verbo, que é um verbo reflexivo, ele deixaria de ser reflexivo. Por isso que é tão importante saber utilizar esses pronomes na hora de conjugar o meu verbo reflexivo, porque ele vai perder essa função. Se eu disser assim, eu me banho mañana, eu me banho de manhã, ok? Agora, se eu disser assim, eu banho mañana, eu banho de manhã, João. Então, nesse caso aqui, observe que já ia perder a função reflexiva. Deixaria de ser uma função de verbo reflexivo. E o verbo reflexivo, ele não precisa ser reflexivo dentro da frase com o seu pronome emendadinho com o verbo. Então, eu me banho manhã. Você entendeu que quem toma banho sou eu. Quem fez a ação, quem sofreu fui eu. Agora, eu banho Juan. Só eu ter tirado o me aí, já ficaria uma ação que eu pratiquei em outra pessoa. Deixaria de ser verbo reflexivo porque a ação não voltou para mim. Então, é necessário que seja utilizado, ok? Então, eu me banho, tu te banhas. Lembra que eu ensinei para vocês? O te de tu é o te de te. E toda vez que for terceira pessoa, não tem dúvida que é o se. Toda vez que é terceira pessoa, não importa se é singular ou se é plural, vai ser o se. O nos vai ser de nosotros aqui. E o os de vosotros aqui. Então, tu te bañas ou te bañas, que as duas formas são corretas. Él o ella se baña, nosotros nos bañamos, vosotros os bañáis, ellos se bañan. Com o verbo despertar-se, eu tenho que dizer me despierto. Ou então eu vou despertar outra pessoa se eu não usar o me aqui. Eu despierto a Maria. Ok? Eu vou acordar a Maria. Nesse caso não serei eu. Então perde função reflexiva. Tu te despiertas, él se despiertas, nosotros nos despertamos, vosotros os despertáis, ellos se despiertan. E o nosso último verbo, também reflexivo, levantar-se. Eu me levanto, tu te levantas, él se levanta, nosotros nos levantamos, vosotros os levantáis, ellos se levantam. Ok? Só para vocês entenderem basicamente isso. Eu tenho verbos reflexivos, esses verbos que inegavelmente, sem sombra de dúvidas, são reflexivos, na hora de conjugar, precisam dos pronomes reflexivos para continuar sendo verbos reflexivos, ok? Pode vir separado ou vai poder vir aqui juntinho, ok? Básico, simples, muito fácil, não é? Então, no espanhol, mais uma vez, deixando claro, não se coloca hífen nos verbos reflexivos, eles vão vir juntinhos.
Mais um exemplo aqui para vocês, tá? Que eu coloquei separadinho os pronomes, né? Me, te, se, nos, sus e te. Eu não quero que vocês esqueçam mais disso, importantíssimo. Aqui eu coloquei mais outros verbos que vocês não vão ter dúvida que são verbos reflexivos, porque eu tenho o meu pronome reflexivo, que é o se. O se acoplado ao verbo, ele é um verbo, torna o verbo reflexivo. Mirar-se, que é olhar-se. Duchar-se, que é banhar-se. Vestir-se, que é vestir-se. Aí coloquei aqui para vocês. Eu me miro, eu me ducho, eu me visto. E assim por diante, ok? Só para fixar mais uma vez. Os verbos reflexivos em espanhol, aqui são outras formas que eu trouxe para vocês. La forma de los verbos reflexivos, o verbo levantar-se, é necessário utilizar o pronome pessoal, que são esses, o pronome reflexivo, que são esses, e o verbo conjugado. Observem aqui, a terminação do verbo fica igual, porque nesse caso aqui eu usei o pronome reflexivo antes. Então, eu me levanto, tu te levantas, ele se levanta, e assim sucessivamente, ok? Vamos aqui para as nossas regrinhas. Essas regrinhas aqui foi basicamente tudo que eu já disse. Eu só estou colocando aqui de uma forma mais sintetizada, se vocês precisarem pesquisar e tirar suas dúvidas. Aqui está só se referindo ao uso dos verbos como pronomes reflexivos. Dos nossos verbos já com os pronomes reflexivos, que foi o assunto da nossa aula passada, ok? Então, há verbos que se conjugam com um pronome reflexivo. Nós vamos pegar o verbo, vamos conjugar ele e ele vai ser conjugado com os nossos pronomes reflexivos, ok? Aí nós temos aqui o exemplo dos verbos que já são verbos que já estão flexionados e já são verbos reflexivos. Banhar-se, levantar-se, acostar-se. Ponto. Então, entre estes verbos com pronomes estão, por exemplo, os que são chamados de reflexivos. Para ser reflexivo, eles têm que ter a ação que volta para o sujeito. Então, são aqueles em que o sujeito e o objeto coincidem, ou seja, a pessoa sofreu a ação. Pronto. Nesse caso aqui, mais outro exemplo. Duchar-se, levantar-se, peinar-se. Então, eu me banhei, eu me levantei, eu me penteei. Certo? A ação que eu fiz, a ação que eu sofri. Não há dúvida. Mas, nem todos os verbos com pronomes são reflexivos. Lembra da musiquinha que eu trouxe lá atrás? Né? Nem todos os verbos que têm um pronome reflexivo vai ser um verbo reflexivo. Lembra lá? Estranhando-te, lá da musiquinha? Pois muito bem. Observem aqui. Casar-se. Eu não me caso sozinho comigo mesmo. Preciso de uma outra pessoa. Então, essa ação não vai partir de mim, mas vai depender de outra pessoa. Llamar-se. Quedar-se. Então, há que ter em conta que estes mesmos verbos que não são reflexivos, eles podem ir com pronomes e sem eles. Pode ter esse pronome antes, pode ter esse pronome depois, ok? Observem aqui. Ella se pinta los lábios. Então, ela se, tá aqui o verbo pinta, e esse verbo não veio junto. Ella pinta su casa. Ela pintou a casa. Esse verbo não voltou de forma nenhuma a ação para ela. Então, nesse caso aqui, esses verbos não reflexivos, que nem precisam, às vezes, estarem com pronomes, ok? O pronome, ele vem antes do verbo e ele se escreve separado, mas no infinitivo, como a gente já viu lá atrás, no gerúndio e no imperativo, ele vai depois do verbo. Se tiver infinitivo, gerúndio, imperativo, ele vai vir juntinho do verbo lá depois dele, ok? Aí eu vou colocar aqui para vocês os exemplos que a gente já viu lá atrás, ok? Observem aqui, esses aqui vêm todos juntinhos, tá? Olha aqui, lavar-se, peinar-se, mirar-se, quedar-se, quitar-se. Então, todos esses aqui, eles vieram, olha aqui, a forma do infinitivo,
Se é infinitivo, ele vai vir junto, emendadinho, ok? Poner-se, banhar-se e assim por diante. Aqui nesse caso, eu já trouxe os verbos reflexivos. Aqui no caso, llamar-se é junto, tá? Eu coloquei aqui só para que a gente possa ver que foi uma junção. Que ele vem de forma separada. Eu me llamo, eu me levanto, eu me visto. Isso aqui também a gente já viu. Só é mais uma vez para reforçar, tá? E as duas formas aqui que eu trouxe para vocês que eu falei anteriormente. Olha aqui como é que ele pode ser reflexivo. Me estoy duchando. Olha aqui. Esse verbo bem aqui terminou em ando. Ele terminou em ando, então ele é gerúndio. Se ele é um gerúndio, ele pode assumir a forma de vir na frente. Olha que bacana. Aí eu já coloquei aqui. Estoy duchando-me. Ele ganhou o acento. E ele veio juntinho com o me. Então, é um verbo reflexivo, porque nesse caso a ação foi feita e recebida pela minha pessoa. E veio junto. Aqui da mesma forma, uma ação que foi feita e executada pela mesma pessoa, que sou eu. E não precisou vir emendado. É isso que vocês têm que saber fazer. É você observar a frase e analisar. Essa frase tem verbo reflexivo? Tem. Por quê? Porque ele precisou de um pronome reflexivo e mesmo assim esse pronome reflexivo não precisou vir juntinho. E no outro caso ele veio juntinho e dos dois casos eles são verbos reflexivos. Ok? Muito bacana, né? Mais uma vez, só para vocês lembrarem, eu até utilizei esses exemplos lá na nossa última aula. Despertar-se, levantar-se, duchar-se. Então, eu vou me acordar, eu vou me levantar e eu vou tomar meu banho, ok? Os mesmos exemplos. Escovar os dentes, vestir, pentear-se, chupar o dedo, tapar a boca, fechar, aliás, amarrar os cadarços. São os exemplos que eu já utilizei com vocês anteriormente na nossa última aula. Por que eu usei na aula passada? Porque essa partícula bem aqui é pronome reflexivo. E quando o pronome reflexivo ele vem junto do verbo, ele transforma o verbo, em alguns casos, em verbo reflexivo. Olha que bacana. Então é necessário ter conhecimento de um conteúdo para poder entender o outro. Aqui são alguns exemplos que eu trouxe para vocês, com a regrinha que eu já ensinei a vocês. Então, Juan se cortou com el vidrio. Será que esse verbo aqui é um verbo reflexivo? Vamos ver. Primeira coisa, eu estou falando do verbo cortar-se, não é? Eu estou falando de Juan. Juan, eu estou falando dele. Se é ele, é terceira pessoa. Se é terceira pessoa, eu vou usar a partícula se. Quem foi que se cortou? Juan. E quem executou a ação do corte? Juan. Então, nesse caso aqui, eu posso dizer que essa frase aqui tem verbo reflexivo? Pode. Porque nesse caso aqui, eu estou me referindo ao verbo cortar-se, eu poderia dizer que ele se cortou. E foi o que eu disse. Juan se cortou com el vidrio. Por que nesse caso aqui ficaria correto? Porque eu tenho um verbo no infinitivo e ele precisa do pronome se. Só que nesse caso o se veio aqui e o verbo voltou para o seu modo normal. Ok? Vamos para o próximo exemplo. Ellos no esperaram yo banhar-me. Olha aqui. Yo, quem tomou banho? Eu. Eu é primeira pessoa. E quando eu falo em primeira pessoa, eu já tenho que colocar o me. Ele está se referindo ao nosso verbo banhar-se. Olha aqui. Infinitivo. Onde eu vou colocar junto, porque é infinitivo. Nesse caso eu não coloquei junto, porque aqui não terminou o infinitivo. O infinitivo ficou aqui, então ele teve que ir lá para trás. Como esse daqui veio infinitivo no próprio verbo, ele pode vir na frente do verbo, ou seja, logo após o verbo, e ele vem junto, vem anexado.
ok? Nesse caso não pôde e nesse pôde. Pedro estava afeitando-se, ou seja, barbeando-se, né, tirando sua própria barba, que é o verbo afeitar-se. Quando cheguei. Nesse caso aqui, observe essa terminação aqui do verbo. Você tem que ir dentro do verbo procurar essa terminação, né? Ando. Ando é o quê? Gerúndio. Se ele é gerúndio, ele pode vir na frente. Então, nesse caso aqui, eu estou falando de Pedro. E Pedro é ele. Se é ele, é a terceira pessoa. Se é a terceira pessoa, a minha escolha tem que ser o pronome se. Pronto. Muito fácil. E o nosso último exemplo. Cepilha-te. Nesse caso aqui, correspondente ao verbo cepilhar-se. Nesse caso, cepilhar-te é escovar os dentes. A gente já viu também esse verbo. Los dientes ahora. Observem bem aqui que se eu estou dizendo para alguém fazer algo é uma ordem. Então está no imperativo. E lembrem que qual é a regra do imperativo? O imperativo diz que sempre a partícula, né, que é o nosso pronome, tem que vir junto do verbo na frente dele, ou seja, logo após o verbo. Então, eu estou dizendo para que você, né, tu, que é a segunda pessoa, escove os seus dentes. Então, eu estou mandando uma ordem para uma outra pessoa. Então, tu é o te. Cepilha-te los dientes ahora. Muito simples essas regras, não é? Dá para vocês lembrarem de todas, muito fácil. Então, por hoje, a gente está encerrando aqui a nossa aula. A próxima aula vai ser só de revisão com questões. E muitas graças.